dessa mensagem é: Jesus não é um pisca-pisca. Jesus não é um pisca-pisca. Jesus não é um adorno, não é um enfeite. Jesus não tem nada a ver com o que muita gente pensa no final do ano, aquelas festas que tem tudo, menos santidade ao Senhor, menos honra ao nome santo de Jesus. E isso está na Bíblia. Em Provérbios capítulo 6, depois eu vou para João, mas Provérbios capítulo 6, o versículo 6 também, diz assim: aprenda com quem, gente? Com a formiga, preguiçoso. Observe como ela age e seja o quê? Sábio. Embora não tenha príncipe, nem autoridade, nem governante, ela trabalha durante todo o verão, juntando comida para quando? Para o inverno. A formiga é de verdade. Fala comigo, a formiga é de verdade. Ela não faz só na aparência. Mas tem alguém olhando. Aí, quem tem criança, quem tem filho sabe. Os filhos são assim, a hora que aparece um adulto, escorre. Eles ficam de olho. E não é só quando é muito pequenininho, às vezes de grandinho ainda também é assim. Só que às vezes a gente cresce, mas não amadurece. E a gente continua vivendo assim. A gente continua sendo uma pessoa quando não tem governante, príncipe ou autoridade. E outra pessoa quando tem governante, príncipe e autoridade. E a Bíblia diz que a formiga nos ensina a viver com sabedoria, visão, propósito e respeito, independente de quem esteja olhando, ou da estação, ou de quem nos cobra ou deixa de cobrar. Todos nós temos dificuldade, as duas dificuldades, em ser cobrado e não ser cobrado. Eu tenho. Eu não gosto de ser cobrado. Alguém aqui gosta? Eu não gosto, mas eu sei que é necessário e importante. E os dois lados, a gente precisa olhar os dois lados. Eu não gosto de ser cobrado, e às vezes tem um problema por ser cobrado. Mas eu também tenho um problema em não ser cobrado, porque eu posso acomodar. Porque se eu não sou cobrado, eu mesmo sou a voz que guia a minha própria vida. Então eu estabeleço os meus limites, o quando sim ou quando não. Pessoas contratam, por exemplo, um personal trainer para ele ficar ali em cima. Você não vai parar, vai treina, vai. E às vezes ele faz o papel, às vezes, de chato. Ele fica ali pegando no pé. E aí é um lado. O outro lado é que ele não deixa você desanimar. Para. Ele vai insistir, ele vai estimular, ele vai te fazer ir além do que você iria. Então, se a gente aprender com a Bíblia, a gente se permite ir além da nossa zona de conforto. A formiga não se põe em zona de conforto. A formiga se põe em zona de sabedoria, é o que eu chamo. É a postura independente de alguém cobrar, falar, estimular, estar presente ou não, de ser na presença ou na ausência, de ser perto ou longe. A formiga é a mesma de perto e de longe, e nós somos os mesmos de perto e de longe. Aí, o texto continua dizendo assim no verso 9: mas você, preguiçoso, até quando dormirá? Quando sairá da cama? Quando vai sair desse sono da morte? Dessa cegueira? Porque enquanto estamos dormindo, não enxergamos nada. Ainda que a gente sonhe, ainda que a gente crie pela nossa mente, ou receba, e às vezes a gente recebe até de Deus sonhos, mas a gente não enxerga. A gente está fora de si. E tem gente fora de si, porque está acomodada. O verso 10 vai dizer assim, ó: um pouco mais de sono, mais um cochilo, mais um descanso com os braços cruzados. Não vou mudar agora, eu sou assim. Não, ninguém vai me mudar, e eu não acho, e eu não, e eu. E o verso 11 entra no ponto que eu quero chegar. E a pobreza o assaltará como um bandido. A escassez o atacará como um ladrão armado. Alguém aqui se programa para ser assaltado? Não, tal dia, esse mês, deixa eu ver que dia que é bom para ser assaltado. Lá pelo dia 30, dia 29. Porque aí eu estou meio com o bolso vazio, já gastou tudo, né? Não é perto nem de vale, nem de pagamento. Ninguém se programa para ser assaltado, isso é uma estupidez, vamos programar.
O que a Bíblia está dizendo para a gente é que, assim como um assalto é uma surpresa negativa, quem vive de forma irresponsável será surpreendido negativamente. Quem vive de forma acende, apaga. É o pisca-pisca. Acende, apaga. Jesus não é um pisca-pisca. A presença de Jesus em mim, guarda isso no seu coração. Jesus, guarda isso. Jesus não é um pisca-pisca. A presença dele habitando em nós não é um acende, apaga, acende, apaga. Ele entra em cena, ele sai de cena e deixa a gente sozinho se virar. Depois ele entra em cena de novo, depois ele não tem nada com isso. Não, não. Ele é a luz do mundo, essa luz ninguém pode apagar. Ele continua, ele permanece. A formiga entende isso e ela trabalha em todo o verão. Ela não trabalha só se alguém estiver cobrando ou pressionando. Ela não tem postura só diante de príncipe, rei, governante ou autoridade. E às vezes nós começamos a viver assim, na frente das pessoas somos um, nas costas outro. Quando alguém está olhando, a gente é um, deixa eu fazer a lição direitinho. Quando o professor se afasta, não faço lição. Quando alguém está olhando como eu treino direitinho. Quando ninguém está olhando, é aquela história de assaltar a geladeira de madrugada. Você pode esconder de todo mundo que você comeu de madrugada, mas não pode esconder da balança e nem da sua saúde. Então nós precisamos que Jesus tenha liberdade de ser a luz permanente sobre a nossa vida. Ele não é um pisca-pisca. Jesus não é para algumas temporadas, e outras a gente fala, Jesus, dá um tempo, estou saindo fora, daqui a pouco eu volto. Ele é a luz que ilumina a nossa escuridão. Sozinho a gente tropeça, porque a gente não tem luz. A pobreza, e essa pobreza fala de escassez, fala de perda. Pobreza, assalto. Escassez, ladrão armado. Assalto é surpresa, ladrão armado é força, é violência. A gente perde para surpresas negativas ou para as violências do diabo quando a gente não é prudente. Não é porque não tinha o que fazer, é porque faltou prudência. Quando eu fui assaltado, faltou prudência. Se eu tivesse sido prudente, eu não teria entrado naquela rua. Se eu tivesse sido prudente, eu teria levado alguém comigo. Eu fui imprudente. Eu gosto bastante de ser o primeiro a pular, para ninguém falar, o pastor pregou hoje para me dar indireta. É tão estúpido que falou dele mesmo. Pelo amor de Deus. Não, acontece comigo, com você. A diferença é quem tem humildade para reconhecer e dizer, Deus, eu quero mudar. E quem é arrogante, bruto, e que não quer crescer, quer viver como criança mimada e não aceita ser corrigido. O assalto. Quantos casamentos assaltados? Porque o casal não dá um ao outro o que deveria, o respeito. Na live eu comentei sobre a vida conjugal, a vida sexual. Mas e o respeito? E o apoio? Ninguém sabe mais podres meu do que a minha esposa. E não vivo uma vida dupla. Mas eu erro. E ela conhece. Ou ela me apoia para cada vez errar menos. Ou ela termina de me afundar. E vice-versa. Então, tem muita gente sendo assaltada no seu casamento, porque ao invés de apoiar para ajudar a mudar a situação, ao invés de jogar luz no sentido de tirar da escuridão, joga luz no sentido de acusar e dizer, caso perdido. E assim famílias se perdem. Já outros não têm coragem de lidar com a verdade e vivem em negação. Ontem, essa madrugada eu conversava com uma pessoa aqui, após o culto da virada de intimidade. E essa pessoa falou assim, fulano falou que eu estou em negação, tal, é uma situação simples, uma coisa. E eu falei, deixa eu em negação até que chegue a hora. E às vezes a gente quer viver assim, a gente quer viver em negação. A gente quer fingir que está tudo bem e não está. A gente não quer encarar a luz. E uma hora a gente perde tudo por viver em negação, por viver fingindo, por viver influenciado não pela luz, mas pela escuridão. Nós precisamos dar luz constante. E isso me chamou a atenção no mesmo texto ainda de Provérbios, mas já lá no versículo 23, olha o que diz lá 23. Pois o mandamento de Deus, hein? É o que, gente? É lâmpada. Lâmpada você precisa acender? Me ajuda? Lâmpada precisa acender?
Sim, se você falar não e mandar apagar ali, eu quero ver que eu te provo ou não. Agora diz assim, e a instrução é o quê? Luz. Então quando eu falo luz aqui, eu não estou falando de lâmpada, porque senão estaria falando da mesma coisa. O sol é luz? Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só que Ele não é um caminho na escuridão. Ele não é um caminho na escuridão. A gente vai ler já em João que a luz veio para nos salvar. Isaías, coloca para mim por favor Isaías 9:2. Olha o que está escrito em Isaías 9:2. O povo que anda, põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, que fica até melhor, mas o anda também não seria ruim não. Mas o andava. O povo que andava em trevas, viu uma grande lâmpada. Hã? Qual a diferença de luz e lâmpada? É que a lâmpada apaga, a luz não. Tem gente que já começou a pegar. A lâmpada apaga, a luz não, a luz continua. Continua acesa, continua acesa, continua acesa, ninguém pode apagar. Jesus disse, ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, mas coloca um lugar de destaque para que todo mundo seja iluminado. Só que é interessante que Jesus, Ele é a luz que veio. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quem é essa luz? Quem é essa luz? Mas aí Ele vai dizer, enquanto Ele está aqui, Ele é a luz do mundo. Mas Ele vai para o Pai, vai enviar o Espírito Santo Consolador, aquele que guia em toda a verdade e tal. Mas Ele vai dizer uma coisa: agora vocês têm que ser como eu. E aí Ele nos dá uma missão, João. Vós sois o sal da terra e o que mais? A luz do mundo. Jesus não é um pisca-pisca. E nós somos? Um dia com Deus, outro dia com o diabo. Um dia eu danço para Deus, outro dia eu danço para o cão. Um dia eu falo a língua dos anjos, outro dia eu falo a língua do inferno. Um dia eu falo em hinos, cânticos espirituais, adoração. No outro dia eu falo em murmuração, palavra de baixo calão, fofoca, maledicência. Jesus não é um pisca-pisca. E se Ele tiver liberdade na nossa vida de verdade, a gente para com esse negócio de acende, apaga. A Bíblia diz, e a gente leu esses dias, eu falo bastante, Provérbios 4. Mas a vereda do justo é como a lâmpada. Não, o caminho do justo não é a lâmpada. Não é de lâmpada em lâmpada. A Bíblia diz que nós avançamos de fé em fé, de glória em glória. Luz, não lâmpada. Meu Deus, que revelação é essa? Vai virar uma mensagem para algum domingo. Porque tem uma diferença muito grande, e confesso que eu nunca tinha visto isso, entre luz e lâmpada. Lâmpada é algo que você insere no ambiente, mas você também remove do ambiente. Luz, não. Você já viu alguém remover o sol do seu lugar? A terra gira, ela fica em uma posição que ela... Por exemplo, a gente está no Brasil, essa hora nós estamos de costas para o sol. Mas nós apagamos o sol? Não, ele está lá. Mas tem dia, pastor, que a gente não vê o sol por causa das nuvens. É, assim como é a nossa vida. Tem dias que a gente vê tudo menos Deus. Tem dia que nós escolhemos dar as costas para Deus, dar as costas para a luz. Tem dias que nós escolhemos ouvir multidões de sentimentos, pensamentos, temperamentos, pessoas que são nuvens que nos impedem de ver o sol. Mas a Bíblia traz uma promessa: mas para vós que esperais, que confiais no meu nome, brilhará o sol da justiça. Eu creio que ele vai brilhar. Eu creio. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. E sobre os que habitavam na região da sombra da morte, domingo nós falamos sobre isso, foi tremendo. Resplandeceu o que, gente? A luz, que a luz resplandeça em toda a nossa jornada de 2025. Que nós não sejamos com Deus, com o diabo, com Deus, com o diabo, santo, pecador, bendito, maldito. Fala a verdade, mente. É verdadeiro, engana. É transparente, é obscuro. Até quando? Ele é a luz. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Sobre toda a sombra de morte que houver na minha e na sua vida, tem uma luz maior para prevalecer. Sobre todo e qualquer tipo e nível de sombra de morte que houver na minha e na sua vida, há uma luz disponível para mudar quem nós éramos antes.
O velho Rogério com seus vícios, o velho Rogério com seu temperamento, o velho Rogério com a sua timidez, que leva o homem ao inferno. O velho Rogério com a sua qualquer coisa, vida pecaminosa, viu uma grande luz. E ele precisa decidir se ele vai viver com essa luz ou se ele vai ser um pisca-pisca. Um dia de Deus, um dia do diabo. Que os nossos dias de 2025 sejam debaixo da luz e não de um pisca-pisca. Não de uma lâmpada que acende e apaga, mas da luz que permanece todos os dias até que Jesus volte. Todo mundo vê essa luz? Vê até ver. Mas permanecer com ela, a Bíblia vai dizer em João capítulo 1. João capítulo 1. Isso aqui em breve vai dar um estudo aí para um domingo, porque está falando muito ao meu coração. E eu nem sabia que eu ia pregar hoje. A pastora falou: moço, quem vai pregar hoje? Você vai pregar? Quer que eu pregue? Eu falei: eu acho que é eu. Falei: deixa Deus falar. Na hora que Deus falar, eu te respondo já. E aí o dia foi passando e veio que era eu. João capítulo 1, verso 4, está escrito assim, ó: aquele que era, que foi ou que vai ser. É isso que está escrito? Hein? A opinião de Deus não é sobre o meu passado. A opinião de Deus não é sobre o meu futuro. A opinião de Deus é sobre o meu hoje, para que amanhã o meu passado seja melhor e que o meu amanhã chegue abençoado. Aquele que é a palavra possuía a vida já era dele. E sua vida trouxe o quê? Luz para quem? Todos. Pastor, então está tudo bem, graças a Deus, eu sabia. Tinha que dar certo, agora deu certo, Lê. Agora deu, agora foi. Agora está todo mundo no mesmo barco. Mas o verso 5 e o 6 vai dizer assim, ó: a luz brilha em quem? Onde? Na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Tem gente que quer apagar a mensagem que eu prego. Estou nem aí, vou continuar pregando. Tem gente que quer apagar a essência, a unção que Deus colocou em mim. Estou nem aí, vou continuar. O que Deus colocou em você? Não deixa o mundo te apagar. Não deixa o mundo te apagar. Quem está online, comenta aí. Quem está aqui, anota para não esquecer. O mundo não pode apagar a luz de Deus que foi acesa em minha vida. O mundo não pode apagar a luz de Deus que foi acesa em minha vida. Não deixa o mundo, a tentação, a proposta, o pecado, as más influências, os dias difíceis ou os dias muito bons, o medo, a culpa, a dor, a ameaça, não deixa nada apagar a luz de Deus que acendeu sobre você. Ele tem um propósito com essa luz. Não é sobre você, é sobre mim apenas. É através de nós. Luz é isso, é através de nós. Quem entende isso? A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. O verso 6 vai dizer assim para a gente, ó: Deus enviou um homem chamado o quê? João. E quem era o João? Verso 7. Para falar a respeito de quem? Da luz. A fim de que por meio do seu testemunho todos o quê? Crescem em quem? Na luz. Aí o verso 8 vai dizer, ele não era o quê? A luz, mas veio para falar da... Pastor, o senhor não falou que Jesus disse, vós sois a luz do mundo? Jesus falou ou não falou? João Batista foi luz? Jesus falou, vós sois sal da terra e luz do mundo. João Batista foi luz? Não foi. Faz sentido a tua resposta. Eu pensava assim, até ler esse texto, até ter essa revelação de hoje. Porque no período de se tornar luz, ele já tinha saído de cena. Ele falou da luz. João Batista é o último grande profeta. Ele fala da luz, ele profetiza da luz, ele aponta para a luz. Mas quem se torna luz é quem é beneficiado pelo sacrifício de Jesus. Quem está entendendo? Gente, tem uma revelação muito poderosa aqui. Não é possível um negócio desse. Eu estou aqui pegando fogo. João Batista preparou o caminho para a luz ser colocada no Rogério para nós nos tornarmos luz. Ele apontou, ele falou, está escrito na Bíblia, ele não era a luz. Mas peraí, se os discípulos, Jesus disse, vós sois a luz do mundo, sal da terra, como é que João Batista não foi? Porque Jesus morreu por ele, tá? Não vai ficar mal colocado. Jesus morreu por ele. Ele não viveu após a morte de Jesus. Essa é a frase. Ele não viveu nessa terra
no momento de ser a luz. Ele viveu nessa terra no momento de falar da luz. Agora faz sentido? Ele viveu nessa terra no momento de apontar para a luz, mas no momento de se tornar luz, ele já tinha saído de cena. E Jesus falou, não tem ninguém maior do que ele. Em outras palavras, Jesus disse, o máximo que ele podia chegar, ele chegou. E vocês? Será que vocês vão chegar no máximo que vocês podem? Porque, nosso Deus... Aí Jesus disse, mas qualquer um desses pequeninos, qualquer pessoa que é alcançada pela graça é maior do que João Batista no reino. Quem já leu isso na Bíblia? Jesus disse, nascido de mulher não tem ninguém maior do que ele, mas qualquer um no reino é maior que ele. Por quê? Porque ele não se tornou a luz do mundo. Ele falou da luz, mas nós nos tornamos luz. Não, você deve estar entendendo. Eu estou doido para virar uma vigília quase. Ei! A gente não pode fazer menos do que João Batista. Se ele falava da luz, do que a gente está falando? Aí eu vou me lembrar, eu acho que foi o Billy Graham que falou, pregue, se preciso for, use palavras. Porque o nosso testemunho, a nossa postura, a verdade que vivemos, a transparência, fala mais do que as nossas palavras. As nossas ações vão falar mais do que as nossas palavras. João Batista, ele tinha um limite para ir. Ele ia até a palavra profetizada. Pedro, Tiago, João, Rogério e pegaram da palavra profetizada a promessa cumprida, o Espírito derramado e uma nova vida estabelecida. É isso que Deus quer. Jesus não é um pisca-pisca, Ele é a luz viva dentro de mim e de você, e essa luz ninguém pode apagar. Mas nem todos vão receber. O verso 9 vai dizer assim para a gente: aquele que é a verdadeira luz que ilumina a todos estava chegando ao mundo. Entende que João Batista não era a luz? Está entendendo, Bela? Prestando atenção no papai pregando, filha? Estava chegando. O que isso me ensina? Tem sempre algo de Deus chegando para mim. Tem sempre algo de Deus chegando para mim. Só que quando chega a luz, quem aqui já acordou, tá tudo bem, até que você olha para o espelho, quando você olha, fala assim, misericórdia. Quem já passou por isso? A luz às vezes revela que a coisa não está boa, né, irmã? E às vezes a luz revela que está bom. Às vezes a gente pensa, meu Deus, cadê tal coisa? Acende a luz, achei, tá tudo bem. Não é assim? A luz revela o bom e também revela o... A luz revela o bom e também revela o mal, o ruim. A luz não se torna ruim, ela só revela. Você tem a capacidade de ver o pior em mim. Não, calma. A gente só precisa trazer luz. E aí nós nos examinamos e permitimos que a luz mostre a verdade de quem somos ou de quem estamos sendo. E aí temos a oportunidade de decidir quem queremos ser de verdade, nos tornar. Vou terminar, verso 10 e 11 diz assim, ó: veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Tem gente que por mais que ouça verdades, mais que a gente pregue a Bíblia, a pessoa está decidida a levantar um ministério do contra. E ela não percebe que o ministério do contra prejudica ela, porque ela não está reconhecendo a luz. Olhe para o teu futuro, olhe para os teus dias que virão, a partir da luz, e você vai ver como vai subir. Olha a partir da dor, do mal que lhe fizeram, das oportunidades que lhe roubaram, e você vai andar olhando para trás a vida inteira. E vai tropeçar. A gente precisa olhar que tipo de vida, futuro estamos construindo. Que tipo de postura estamos tendo. E o verso 11. Veio ao seu próprio povo e eles o quê? O rejeitaram. O maior índice de rejeição não é dos distantes, é os de perto. Eu prego em muitos lugares do Brasil, já preguei fora, também em alguns lugares, em alguns países. E sempre fui muito bem recebido fora. Eu sou amado dentro, estou feliz, estou realizado com a igreja. E nós tivemos, irmão, uma virada e um domingo e nossa, está maravilhoso. Mas é só compartilhar uma verdade. Os de fora não têm dificuldade em acolher bem, os de dentro é que tem. Sabe por quê?
Porque quanto mais perto a gente convive, mais luz tem, e a gente vai ver as imperfeições um do outro. E aí eu volto no que eu falei domingo, que a pastora no final do ano olhou e falou: nossa amor, olhou uma foto nossa. Eu olhei, é muito engraçado. Eu achei aquela foto linda. Eu falei: linda essa foto. Mostrei para o celular, ela falou: nossa amor, a gente está envelhecendo, hein? Eu estou empolgado com a foto, dizendo que a foto está linda. E ela me chama de velho, na cara dura. Nossa amor, a gente está ficando velhinho, né? Aí Deus pegou e soprou: prega para ela. Falei: tá bom, então eu vou pregar. O que é para pregar, Senhor? Diga para ela que há 2 sinais positivos nela tá vendo vocês 2 velhinhos na foto. Tem 2 coisas que Deus mandou falar. O que foi? Primeiro, se a gente está envelhecendo junto, é porque a gente está junto. O diabo não separou a gente. Segundo, é porque a gente está vivo. Porque só não envelhece quem morreu cedo. Quem entende isso? Mateus 6:22 continua: vivão em mim. A candeia do corpo são os... Se os olhos forem bons, todo o corpo vai ter luz. Se os olhos forem maus, eu vou ver 2 velhos. É nada, eu vou ver 2 pessoas que viveram muito. Quando aparecerem as rugas, eu vou dizer como nós criamos esses meninos, essa menina. Como nós vivemos, como nós pastoreamos a igreja. Cada uma tem um caminho, tem uma história. Ei, reconheça. Eu olhei aqui na luz, eu percebi que a entrada aqui aumentou, né? Todo ano quando eu raspo a cabeça, eu percebo que está um pouco diferente. Um pouco, não muito, mas está um pouco. E aí, eu vou me deprimir por isso? Não, eu vou agradecer a Deus pelo tempo que não tinha entrada, era só saída, só caía e continuava crescendo. Ei, reconheça a luz. Se ela veio mostrar algo que não está bom, não é que Deus quer te humilhar, me humilhar, é que Deus quer que a gente coloque a casa em ordem para poder dar mais vida para a gente, que essa vida venha brilhar e prevalecer sobre nós. Só quem crê diz, pode aplaudir a Jesus, glória a Deus. Linda, vem aqui orar por grandes viradas. Eu vou descer, eu pego a Bela já, coloca ela no carrinho, eu já pego ela.